Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de geotecnia ambiental. Na nossa última aula, nós falamos, na verdade, iniciamos a, a questão relacionada às propriedades dos solos. Então, só recapitulando, nós dividimos, né, essa aula em parte um, parte 2, né, que será as demais propriedades, e nós ainda estamos na parte um. Na parte um, nós falamos das propriedades básicas dos solos. E no nosso último encontro, nós falamos sobre os índices físicos, né? Então, falamos da divisão das propriedades do solo e falamos lá dos índices físicos baseados nas relações de peso, massa e volume. Então, nós falamos na aula passada sobre o índice de vazios, teor de umidade, volume de vazios, peso específico, a densidade das partículas do solo, dentre outras propriedades. Hoje, nessa aula, nós vamos falar das propriedades relacionadas mais às frações do solo. Então, agora a gente falou, na aula anterior nós falamos dos índices físicos, e nessa aula de hoje nós vamos falar de características do solo. E sempre que a gente fala de características do solo, né, e aí quem já teve uma interface maior de estudo com a agronomia, vai ver que nós falamos basicamente das propriedades relacionadas ao tamanho das partículas e da característica dos minerais ali presentes. Na geotecnia isso não é diferente, né, em relação ao tamanho, a gente precisa saber a composição física do nosso solo e também a gente consegue estimar parâmetros químicos através de comportamento desse solo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é em relação ao tamanho das partículas do solo, o que vai interferir de uma forma muito significativa no comportamento desse material no campo, por exemplo, ou em uma obra de engenharia, que é o objetivo aqui da nossa disciplina. Basicamente, nós temos aí a divisão do solo em partículas, que é estabelecida de acordo com normas e sistemas de classificação. Ao final dessa aula, nós vamos falar sobre os sistemas de classificação, mas basicamente o que nós temos aqui é a classificação em 4 parcelas principais, como vocês podem ver aqui. Os solos, eles são classificados de tamanho, como vocês estão vendo, da maior fração, que seria aqui o bloco de rocha, até a menor fração, que seria a argila. Então, nós temos aqui uma figura ilustrativa no lado direito que ilustra justamente o solo em sua maior granulometria para a sua menor granulometria. Então, nós vamos de bloco de rocha, matacão, pedra de mão, pedregulho, areia, silt e argila. Estes últimos aqui, né, eles vão aparecer no solo, nos solos que a gente chama de solos transicionais, né? Aqui ainda, quando a gente tem esse tipo de granulometria no solo, é porque o solo é muito jovem, então nós temos uma característica ainda de rocha no solo presente. E à medida que o solo é mais evoluído, nós vamos concentrando as partículas mais finas do solo. Então, de acordo com a fração granulométrica, nós vamos ter solos mais com granulometria mais grosseira ou mais fina. E isso vai interferir significativamente nas propriedades do solo que nós vamos ver posteriormente, como, por exemplo, condutividade, resistência, tração, dentre outros. De acordo com essa classificação, pessoal, de tamanho de partículas, né, que a gente chama de granulometria também, em alguns trabalhos, é estabelecido por normas. No Brasil, né, a gente tem a classificação de tamanhos de partículas pela norma ABNT, que, se não me engano, é a norma 6502, que vai estabelecer o que é cada parâmetro. Então, para a norma ABNT, tudo aquilo que está abaixo de 0,05 milímetros é considerado argila. Entre 0,005 milímetros e 0,05 é a fração silt. Aí nós temos a classificação areia, pedregulho, pedra e matacão. Basicamente, essa é a classificação de partículas, tá, pessoal? Argila, silt, areia, pedregulho, pedra e matacão, segundo a ABNT. Quero frisar que é segundo esse sistema de classificação.
Além disso, no caso brasileiro, nós temos ainda uma classificação que os engenheiros gostam muito de usar no campo, que é a classificação entre solo fino e solo granular. Essa classificação é baseada em quê, pessoal? Em diâmetro também, porém, baseado numa classificação mais simplificada. Basicamente, a gente pega esse material e vai para o laboratório e utilizamos a peneira de abertura, a peneira de número 200, né? Sempre que a gente falar, usar esse símbolo aqui de diferente, ou o símbolo hashtag, a gente está falando em tamanho de peneira. Então, a peneira de número 200 é aquela que tem abertura de 0,075 milímetros. E por convenção, né, o material que tem a maior expressão, né, a maior fração retida, ou seja, ela não passa nessa peneira, a gente chama de solo granular. E se o solo tiver a maior parte passante nessa peneira, nós chamamos de solo fino. Então, por exemplo, se vocês pegaram lá um material e 70% desse material passou pela peneira, vocês têm uma fração fina maior. Então, vocês podem considerar esse solo como solo fino. Caso contrário, se 70% foi retido nessa peneira, vocês terão um solo granular, certo? Só uma classificação um pouco informal, mas que nos ajuda muito a inferir sobre propriedades. Como eu disse, essa classificação de tamanhos de solo ela é feita de duas formas, mas na verdade de uma forma conjunta, tanto pelos ensaios de peneiramento como pelos ensaios de sedimentação em coluna. Então, por que a gente faz esses dois ensaios em conjunto? Porque quando a partícula do solo ela fica muito fina, ela fica um diâmetro muito pequeno, já fica muito difícil você fazer a separação por peneiramento, sendo que partículas muito fininhas necessitariam de peneiras com abertura muito pequena. E esses fios de metal teriam que ser tão finos que o próprio agitar da peneira poderia romper. Então, o que a gente faz? A gente utiliza as colunas. E ainda temos um outro agravante. Por exemplo, as partículas de argila aqui, elas são agregadas. Então, se a gente desse um zoom no pequeno torrãozinho de argila, nós iríamos ver várias partículas de argila agregadas. Então, a gente precisa entrar com um agente químico que faça o quê? Separe essas partículas. E aí a gente consiga determinar, né, a fração exatamente da partícula solta. E para isso, nós usamos o ensaio de sedimentação em coluna com aditivo. A gente usa uma substância chamada de defloculante, que é justamente para quebrar essa floculação do solo. E aí eu vou ter certeza que aquele material que eu estou medindo é argila, né, fração argila, e não um micro torrão agregado. Então, isso tudo faz diferença na hora de fazer a análise granulométrica do material. Além disso, pessoal, uma coisa que eu gostaria de fazer uma distinção aqui importante, vou até liberar um espaço aqui no slide, é que nós estamos falando em tamanho de partículas, nós estamos falando em granulometria. Então, isso aqui, eu vou falar no português bem claro, de tamanho. Estou falando de tamanho de grão. Por quê? É muito comum as pessoas confundirem principalmente a fração argila com o material argila. Então, por exemplo, nós temos a fração argila, vou colocar aqui, que é diferente do material argila. Então, quando eu estou falando que é argila, eu estou falando de tamanho. Então, tudo aquilo para a BNT que tem menos de 0,05 de diâmetro, a gente considera fração argila. Agora, material argila é uma coisa diferente. Se esse material tem plasticidade, né, se ele é plástico, se ele é expansivo, isso já está direcionado ou relacionado com a característica do argila mineral presente. Aí a gente já está falando de material argila. Não confundam essas duas coisas, certo? Bom, o que eu apresentei para vocês é apenas, né, uma mudança da classificação, né, um tipo de classificação que é a BNT. Depois, né, essa BNT ela foi reclassificada, né, e hoje a gente considera a argila aquilo que está em menor que 0,002 milímetros.
Então, aqui vocês conseguem ver as faixas de classificação de acordo com a BNT. E vejam que, de acordo com o sistema de classificação, né, que eu coloquei outros sistemas internacionais, varia muito. Então, se vocês pegarem a norma da Associação Internacional de Mecânica dos Solos, né, vocês vão ter aqui as frações pedregulho, areia grossa, areia média e areia fina. Tem a fração silt, a fração argila e uma fração adicional chamada de colóide. E vejam que as faixas granulométricas também são diferentes. Algumas são mais próximas, mas elas tendem a ser diferentes sim. De modo que, sempre que vocês fizerem uma classificação de solos, vocês têm que dizer qual que é a norma que vocês estão seguindo. Então, por exemplo, de acordo com o sistema de classificação ABNT, o solo ele é arenoso, por exemplo. Então, você está referenciando que, de acordo com esta classificação, o seu solo tem maior composição de quê? De areia. Então, sempre tem que falar qual que é a escala granulométrica que vocês estão utilizando. Bom, quando a gente faz um ensaio para determinar a granulometria, geralmente vem dois resultados para a gente. Vem uma tabela, né, falando assim, por exemplo, tantos por cento de areia fina, tantos por cento de argila, né, tantos por cento de silt, tantos por cento de pedregulho. Então, a gente pode utilizar uma tabela como análise granulométrica. Mas o que é mais comum é os laboratórios entregarem para a gente essa figura que vocês estão vendo do lado esquerdo, que é uma curva de distribuição dos grãos, ou também chamado de curva granulométrica, tá? Vocês podem encontrar essas duas referências. É muito comum vocês encontrarem essa curva. O que ela mostra aqui, pessoal? Ela mostra, basicamente, o tamanho do grão aqui embaixo, né? Então, vocês têm o diâmetro dos grãos em milímetros. E no eixo Y, no eixo das ordenadas, vocês têm a porcentagem passante. Ou seja, quando vocês vão fazer o ensaio lá de peneiramento e de sedimentação, vocês vão verificar qual que é a porcentagem, no caso das peneiras, passante naquela peneira, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho, por exemplo, vou colocar um valor arbitrário aqui de 90%, eu sei que 90%, aí eu vou bater aqui na curva, dos grãos com este tamanho passa na peneira. O que eu quero dizer? Que 90% dos grãos é inferior a isso. O diâmetro dos grãos é inferior a isso. Na verdade, se a gente analisar de uma forma inversa, eu tenho aqui, por exemplo, ó, neste caso, se a gente estiver falando que isso aqui é 90%, vejam que vai bater justamente na fração pedregulho. Eu estou falando aqui que 10% do meu material é o que, gente? Ele é pedregulho. Se a gente vier aqui, por exemplo, ó, eu tenho o porcentagem passante aqui, ó, só para vocês entenderem. Vamos supor que isso aqui seja, vou puxar aqui uma setinha, ó, 60%. Nessa reta aqui seja 60%. Vou bater lá na curva, né, e vou ver aqui que nesse limite eu tenho 60%. Bom, de 60 até 90, eu tenho 30 unidades. Então, eu tenho que isso aqui, ó, corresponde ao quê, pessoal? A 30%, né? Aqui já foi 10%, aqui nessa parte aqui já foi 10%. Aqui a gente tem mais 30%, que corresponde a que faixa, pessoal? Corresponde à faixa areia. E temos aqui, né, eu vou colocar um outro valor arbitrário aqui, vamos supor que seja 10%. De 10 até 50, até 60, eu tenho 50%. Então, vejam que aqui, ó, se a gente bater, eu tenho 50, né? Vamos colocar aqui, ó, puxando até lá do outro lado, a gente tem que essa distância representa 50% da fração, o quê? Vejam só, da fração silt.
E os restantes, que são os 10% aqui, né, que a gente marcou aqui, seria uma fração restante, que seria a fração argila. Então, esse pedacinho aqui, a gente tem os 10% de fração argila. Se vocês somarem aí, vocês vão ver aqui, ó, 10, né, mais 10 com 50, 60, 90, 100. Então, essa é a classificação do meu solo. Então, vejam aqui, a gente tem um solo basicamente composto pela fração o quê? Pela fração silt. 50% de silt e areia. Seria um solo silturenoso. Tá? Então, com esta curva é que a gente tira essa porcentagem de grãos. A tabela nada mais é do que o que está expresso aqui nesta curva granulométrica, tá, pessoal? Mas aí a gente costuma utilizar o quê? Utilizar muito a curva granulométrica para identificar, né, uma determinada e também para comparar tipos de solo. Vejam que aqui a gente tem uma parcela muito grande, a própria curva já nos mostra por esse abaulamento aqui, que há uma concentração maior desta fração, que no caso é a fração silt. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, que a gente tenha uma outra curva, né? Por exemplo, aqui para vocês entenderem melhor. Vou desenhar com uma outra cor. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, vou pegar uma curva que faz este desenho aqui. Por exemplo. O que vocês estão vendo aqui com a curva com este desenho? Vocês estão vendo que, na hora que eu fizer aqui, vão pegar os mesmos 90%, eu já vou bater aonde? Aqui, praticamente, né? Indicando que o meu solo é 90% que? Nesse caso, 90% argila. Então, tem o solo argiloso. Se a gente tiver uma outra curva aqui, no caso, ó, vamos exagerar aqui, ó, fazendo assim, nós vamos ter um solo que tem grande parte o quê? De argila, né, silt e um pouquinho de areia. Se a gente tivesse um solo, por exemplo, mais reto aqui, ó, por exemplo, ó, vocês iriam ver que é um solo que pega todas as faixas aqui. Tem um pouquinho de argila, um pouco de silt, um pouco de areia e um pouco de pedregulho bem distribuído. Então, a forma da curva granulométrica, ela já indica para a gente se o solo ele é mais pedregulho, se ele é mais areia, ou se ele é mais silt ou mais argila. Certo? Então, vejam aqui o que a gente tem, né? É basicamente o que eu mostrei para vocês aqui na figura. Eu tenho uma análise, né, de uma determinada curva e fiz aqui para vocês a separação entre peneiramento e sedimentação. Lembrando, peneiramento é um ensaio que está em bolinha e X é o de sedimentação. Fiz essa relação de porcentagens passantes, que vocês estão vendo aqui, e o resultado é esse que está do lado. Depois, vocês façam esse exercício que eu fiz aqui, para entender, né, essa classificação e como que foi feita essa porcentagem. Além de tirar a porcentagem de areia, pedregulho, silt e argila, a palavra pedregulho aqui até veio errada, peço desculpa a vocês, a gente pode tirar ainda os diâmetros do material, né? Determinar se o solo ele é mais homogêneo para um determinado diâmetro, para uma determinada curvatura ou não. E o que a gente faz? A gente consegue tirar o que a gente chama de diâmetro característico. Nós temos basicamente 3 diâmetros característicos: o D10, o D30 e o D60. O D30, e vou usar ele aqui como exemplo, ele significa os grãos que estão, né, abaixo de 30%. Ou seja, qual que é o diâmetro que eu tenho em que 30% dos grãos são iguais ou menores que ele? A mesma coisa, por exemplo, para o D10, ou seja, quais são os diâmetros, né? Qual que é o diâmetro que eu tenho 10% das partículas igual ou inferior a ele? E a mesma coisa para o D60. Então, aqui, por exemplo, eu posso tirar, suponhamos que esse aqui seja 10%, eu tenho aqui, ó, o D10, bato ele aqui na curva, tiro o diâmetro, e suponhamos que aqui seja o D60. Vou na curva granulométrica e tiro o diâmetro. Então, aqui eu tenho
né? Isso que seria, na verdade, não D10, seria 60%, 30%, 10%. Aqui eu teria D10, aqui o D30 e aqui o D60. Tá, professor, mas para que eu utilizo isso? Nós podemos utilizar isso, por exemplo, para determinar algumas relações. E daqui nós tiramos dois coeficientes muito importantes, principalmente para solos granulares. Por exemplo, um muito utilizado é o coeficiente de não uniformidade. Ele é caracterizado pelo quociente, né, a divisão entre o D60 e o D10. Então, vejam só, quanto mais homogêneo for o solo, né, por exemplo, vamos pegar aqui uma curva diferente dessa, por exemplo, uma curva assim, vocês vão ver que o D10 aqui, no caso, se a gente pegar o D10 aqui, ó, ele vai dar muito, né, o D10 daria aqui e o D60 aqui. Eles dariam muito próximos. Então, o coeficiente de não uniformidade, ele daria um número próximo de 1, tá, pessoal? Então, aí a gente consegue ver através deste coeficiente, ou seja, através de um número, se o solo é mais homogêneo, ou seja, se ele tem grãos de tamanhos semelhantes, ou se ele é mais heterogêneo. E temos também o coeficiente de curvatura, que vai indicar a esfericidade dos grãos. Ele é caracterizado por essa expressão, D30 elevado ao quadrado sobre o produto de D60 vezes D10. Então, através de números, simplesmente, sem olhar a curva granulométrica, eu consigo tirar se o solo ele é mais homogêneo ou heterogêneo, ou também inferir sobre a curvatura dos grãos. E para isso nós temos algumas faixas características. Por exemplo, para um solo bem graduado, o que é um solo bem graduado? É aquele que tem a distinção dos grãos, né? Faz a transição do pedregulho, areia, silt, argila, ou seja, bem graduado. Ele tem a transição entre as partículas de maior tamanho até as partículas de menor tamanho, a gente chama de bem graduado. E temos o solo mal graduado, que é aquele que concentra uma determinada fração. Então, por exemplo, se vocês pegarem um solo que tem 90% de areia, né, vou colocar aqui 90% areia, ele só tem uma fração, ele é um solo mal graduado, ou, usando outras palavras, é um solo homogêneo. Para isso, olha só, se vocês tiverem um solo composto em sua maioridade por pedregulho, se o coeficiente dele estiver de curvatura entre 1 e 3 e o coeficiente de uniformidade, ou também chamado de não uniformidade, tá? É a mesma coisa, a gente chama de CU e outro de CNU. Se ele for maior ou igual a 4, a gente considera solo bem graduado. Para areias, né, se o coeficiente de curvatura estiver entre 1 e 3 e o coeficiente de não uniformidade maior ou igual a 6, a gente considera um solo bem graduado. O que vocês podem observar? Esses coeficientes só fazem sentido se vocês trabalharem para solos granulares. O que é um solo granular? Nós vimos lá, é um solo que tem a maior porcentagem de grãos retidos na peneira 200, ou que fica retido na peneira de abertura 0,075 milímetros. Basicamente, está falando de solo composto por areia e pedregulho. Não faz sentido trabalhar com coeficiente de uniformidade e curvatura para solo que é muito argiloso ou siltoso. E isso acontece muito, a gente vê trabalhos do pessoal calculando coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidade para solo de 70% de argila. Pode calcular? Pode, mas não faz sentido nenhum, porque o que vai mandar ali talvez seja a fração mineralógica do material. Então, recapitulando, estes coeficientes apenas para solos